os idosos eles têm vários fatores de risco, naturalmente, para desenvolver transtornos mentais. E o risco de suicídio em idosos é uma coisa que tem que ser muito bem abordado. Por quê? Porque a taxa de suicídio em idosos é maior do que, por exemplo, em jovens e em adultos. Eles fazem menos tentativas de suicídio, mas eles acabam morrendo mais. Por quê? Porque geralmente são pacientes que eles não vão falar para ninguém, eles não vão contar essa ideação suicida. Segundo, que geralmente eles já têm problemas de saúde, então tem um organismo mais frágil, então acaba sendo mais letal as possíveis tentativas que eles fazem, tá? E muitas vezes até usam várias medicações diferentes que podem ter interações, entre outras coisas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque os idosos eles são mais frágeis, eles fazem menos tentativas de suicídio, mas eles acabam morrendo mais do que jovens, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Se observar que às vezes um paciente idoso está passando por algum problema e é importante que ele passe por uma avaliação, que ele seja abordado em relação ao risco de suicídio. Otávio, já que você entrou, os sintomas, assim, para os familiares ficarem espertos, quais são os mesmos de uma pessoa jovem, adulta, por exemplo? Aquela Não, questão de sim, ficar mais ansioso, não são, né? são diferentes. Então, se a gente considerar que, por exemplo, uma das principais causas de suicídio na população geral e também em idosos é o transtorno depressivo, né? Então, que é o episódio depressivo, é importante a gente saber diferenciar algumas características em relação à depressão do adulto para o idoso. Por exemplo, o idoso, quando ele abre um quadro depressivo, pode ser que ele faça um episódio depressivo sem tristeza. Então, muitas vezes a depressão do idoso não é uma depressão com tristeza, com aquela melancolia. O que a gente vai observar? Às vezes o idoso ele pode ficar apático ao invés de se sentir triste. Muitas vezes vai ter aquela perda de interesse, prazer nas atividades, muito acentuada, que é a anedonia, e vai ter um cansaço, uma fadiga, um desânimo muito importante. E o que a gente vai ter que observar é principalmente alterações neurovegetativas, que seria o quê? Principalmente insônia, perda de apetite e dores no corpo, além também de comprometimento cognitivo. Então, o paciente idoso que faz um quadro depressivo, isso se associa mais com comprometimento cognitivo, de concentração, memória, do que, por exemplo, o adulto. Então, se você observar um familiar idoso que diminuiu muito a interação, está apático, ele não está meio indiferente em relação aos afetos negativos, positivos que acontecem, muito desanimado, sem interesse, prazer nas atividades, que não está conseguindo dormir de noite, que está perdendo peso porque não está comendo, queixa de dores no corpo e está esquecido, esse paciente tem que ser avaliado por um psiquiatra, um psicogeriatra, para fazer o diagnóstico de depressão. Porque muitas vezes, igual eu falei, pode ser que ele esteja deprimido e pode ser que ele faça uma tentativa de suicídio sem comunicar nada antes para ninguém. Então, os adultos, pacientes adultos com depressão, que têm uma ideação suicida, muitas vezes eles vão dar muitos sinais antes de fazer uma tentativa de suicídio. Então, eles vão comunicar vários e vários sinais. A gente precisa saber identificar isso. Muitas vezes vão até verbalizar que tem os pensamentos de morte, os pensamentos suicidas, e as pessoas não vão levar isso em consideração por achar que quem fala não faz, que pelo contrário. A quase totalidade dos pacientes que fazem tentativa de suicídio deram sinais antes, mas passou despercebido. E até passaram por um serviço de saúde um mês antes de fazer a tentativa de suicídio e passou despercebido. O idoso não. O idoso ele não comunica a intenção suicida na maioria das vezes. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, observar essas características é importante pensar em um quadro depressivo, é importante que esse paciente seja avaliado. E penso muito que esses idosos que não falam foram provavelmente as pessoas que falavam assim, mas quem quer fazer não fala, vai lá. Com certeza. Aí já tem vários mitos enraizados aí, né? Com certeza na mente deles. Mas é sempre importante, então, o principal fator de adoecimento, adoecimento mental em idosos é o isolamento social. Então, acho que isso fica como uma informação importante aí, porque assim,
você tem um familiar idoso, um vô ou uma avó, e às vezes não tem tanto contato, fica um pouco mais esquecido, porque não tem uma função social, é importante estar próximo dessas pessoas, é importante inserir essas pessoas em grupos sociais, às vezes, por exemplo, colocar até no hospital dia, que vai ter várias atividades diferentes, num clube, um clube da terceira idade, justamente porque essas pessoas precisam ter interação. A interação social, essa rede, vai diminuir o risco aí de adoecimento mental, o risco de suicídio. E digo mais, assim, na minha humilde opinião, tinha que ser obrigatório o atendimento de psicoterapia para idosos. Por mais que eles tenham resistência, tinha que ter, acompanhá-los de perto, né? Porque existe sim essa fala de que eu vou atrapalhar se eu comunicar minha dor, vou falar para quê? Ninguém vai se importar. E essas crenças enraizadas há muito tempo, né? Perfeito. Exatamente. Muito E bom, é muito tá? importante também que tenham mais profissionais da psicologia que se especializem em relação ao tratamento de idosos, que a gente chama de gerontologia, faça uma especialização nisso para poder abordar corretamente o idoso, para poder fazer uma psicoterapia mais efetiva, que às vezes muitas pessoas, muitos psicólogos não trabalham com esse público, entendeu? Exato, também sou dessa opinião. Não conheço muitas pessoas que atuam, não. Muito Exato. Eu bom, conheço muito porque eu trabalho obrigada. com isso, né? Então tenho colegas da psicologia que atendem esse público, mas é difícil de achar, são poucos. E aí, galera, quem precisar de um psique que atenda idosos, ou até da psiquiatria, né? Tá aí o Thales, que atende e pode indicar os colegas. A galera tá Exatamente. super parabenizando aí, tem muita dica de ouro, como a Ivani colocou, muita coisa bacana. Boa para nós que atendemos e boa para a população de forma geral, né? Tem sempre alguém que tem uma dor dessa em casa, na família, um amigo do amigo, e que não sabe nem o que fazer, como você disse, não sabe nem abordar e tem medo, se perguntar, tem medo que a resposta seja sim. Nossa, se ele disser que sim, está pensando em morrer, o que eu faço? Acolha e leve imediatamente para um profissional da área da saúde. Thales, Exatamente. arrasou. Muito obrigada. Vamos marcar uma próxima aí para falar mais Com dos idosos certeza. ou de outros temas que for levantando aqui. E, galera, até a próxima quinta com mais uma live. Até Tchau. mais, pessoal. Muito obrigado aí por estar ouvindo as minhas palavras, as informações. Muito obrigado, Flávia, pelo convite, tá bom? Tchau, gente. Até mais.